Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Que bom podermos estarmos juntos, né? Hoje você me pergunta por que eu estou usando a máscara. É terrível pregar com máscara, mas é o título da minha mensagem, é o pecado mascarado. E o pecado mascarado, ele encobre, né? Ele disfarça o que está por trás. Então, esse é o motivo que eu estava usando esta máscara. Mas antes de nós meditarmos na palavra, eu quero expressar aqui a minha alegria, porque de manhã nós tivemos um culto maravilhoso lá na igreja, culto presencial às 9 da manhã. Tem sido uma grande bênção, glória a Deus pelos músicos, pelos que cantaram, pelos que tocaram, por você que foi, participou, e agora você que não pôde ir, está conosco agora também nesse culto gravado. E após esta mensagem, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Prepara aí o pedacinho de pão, o suco da uva, que logo após a mensagem eu vou preparar a minha mesa aqui, você vai preparar a sua, para que a gente juntos possamos celebrar a ceia do Senhor. Mas, mais um recado, se você não está podendo ir, aguarde que logo, muito breve, você estará conosco, se Deus assim permitir. E você que pode e não foi ainda, eu convido você, não perca. É importante a gente ter esse culto online, culto gravado, mas é muito mais importante estarmos presentes na casa do Senhor. Ele tem tantas bênçãos para derramar para os seus filhos e que nós não podemos deixar de cultuá-lo com alegria, com desejo, com vontade, com disposição, com ânimo. E eu espero você lá domingo que vem, querendo Deus, às 9 da manhã, estaremos presencialmente. Curva a sua cabeça por um instante. Pai, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos concede de, nesse momento, meditarmos um pouquinho na Tua Palavra. Permita, Senhor, que todos nós tenhamos, ó Deus, o nosso desejo ardente em aprender mais de Ti, em nos alimentarmos da Tua Palavra, em crescermos espiritualmente. Esteja abençoando cada um que está me ouvindo nesta noite, Senhor, que a Tua graça, que o Teu poder, que o Teu Espírito Santo possa estar ministrando em cada coração. Usa-me para a glória do Teu nome, somente como instrumento nas Tuas mãos, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, o pecado mascarado, ou pecado maquiado também, né? E falando em maquiagem, por que as pessoas usam maquiagem? Por que as mulheres usam a maquiagem? Para esconder lá uma olheira, uma ruguinha, um defeitinho, passa aquela maquiagem, fica muito bonito, né? Mas quando está em casa sem a maquiagem é outra realidade. Às vezes a gente pega aí alguns atores que são pegos em flagrante e sem nenhuma cobertura de maquiagem, e aí você vai falar, nossa, como uma pessoa está acabada, como uma pessoa, nossa, está judiada, que pele toda judiada, esburacada, mas quando você vai na frente da TV, toda aquela maquiagem, toda aquela camada de cobertura, né, mascara o que a pessoa é. Então, por que as pessoas usam a maquiagem? Exatamente isso, usam a maquiagem para ficarem bonitas, para ficarem cada vez mais atraentes, né? Ficam bonitas, ficam viçosas, e é o motivo que a gente usa a maquiagem, para camuflar, para disfarçar, né, aquilo que está feio. A gente não quer se apresentar de uma forma feia, de uma forma que vão ver os meus defeitos. Então a gente usa a maquiagem, as mulheres usam, até os homens hoje, infelizmente, alguns aí estão usando maquiagem também. Não tenho nada contra, mas é o gosto de cada um. Quem observa uma pessoa bem maquiada, vê a aparência camuflada, não a realidade, não é que eu falei? Vê a aparência camuflada, não vê a realidade, não vê os anos rodados da pessoa, né? Os artistas, os atores usam muito desse artifício. Uma maquiagem, ela pode sarar, ela pode curar uma ferida, um tumor. Você tem um tumor aberto, você pega lá o pozinho, você pega lá o produto importado que você comprou, pagou caro, da maquiagem, você vai lá no tumor, passa, tá curado. Será que nós podemos usar desse artifício num tumor? A maquiagem pode curar um tumor, curar uma ferida aberta? Claro que não. A maquiagem pode somente cobrir as imperfeições, né? Mascarar a realidade, ou sarar jamais. Mascarar algumas observações que o corpo já está judiado pelo tempo, ela pode fazer, mas curar uma ferida, curar um tumor, de forma nenhuma. Espiritualmente falando, esse tumor aí é um pecado. Muitas vezes as pessoas hoje
ficam maquiando, mascarando o pecado. E é uma coisa terrível, porque a palavra nos ensina para você não mascarar o pecado, não esconder o pecado, mas para você confessar o pecado, para que você possa alcançar a misericórdia, alcançar o perdão. E o Espírito Santo, ele é aquele agente, aquela pessoa tão maravilhosa, tão sensível, que está toda hora trabalhando, tratando com você. Se há algum pecado encoberto, ele vai lá e toca no seu coração para que isto seja exposto perante o Senhor, seja confessado, para que ele possa sarar. Mas às vezes a gente camufla esse pecado, né? E então maquiar o pecado é isso, é querer esconder de outras pessoas um defeito, uma fraqueza talvez, que não queremos e não conseguimos largar. Talvez um vício, talvez a mentira, você tem uma língua que gosta de mentir. Hoje de manhã até comentei lá sobre a mentira, que realmente às vezes é fácil você dar uma mentira. Uma mentira, ela resolve muitos problemas, porque contar a verdade, explicar tudo, às vezes se expor, às vezes passar por uma humilhação, porque você tem que contar a verdade de um erro teu. Então uma mentirinha resolve tudo. Mas estou mascarando o pecado, é um pecado, a mentira é pecado. E os mentirosos, diz a palavra, não entrarão no reino dos céus. Então, às vezes, a gente fica maquiando coisas pequenas, achando que está tudo bem. Não, não está tudo bem. O Senhor, ele mostra, ele expõe a verdade. Nós que somos do dia, como diz a palavra, nós temos a liberdade de ter uma vida aberta, uma vida que possa ser confrontada. Não temos nada a esconder. Aliás, não temos que ter nada a esconder. Temos que ter a nossa vida aberta para o Senhor. Temos que ter um relacionamento de confessar a Ele as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas dificuldades. Se você está maquiando um vício, ninguém sabe que você fuma, bebe, usa drogas, mas o Senhor sabe. Não fique mascarando esse teu defeito. Confesse logo, peça ajuda, o Senhor pode, é Ele que vai te ajudar. Pastor pode te dar conselho, sim, mas é o Espírito Santo que vai tocar em você, vai tratar com você, vai trabalhar em você, vai libertar você. Então não mascara, não maquie o pecado, não mascare o pecado, confesse o pecado. Pensamentos também, né? Se alguém soubesse o que eu ando pensando. Deus é tão maravilhoso que ninguém tem esse poder, somente o Espírito Santo que sonda o seu coração, ele pode saber o que você anda pensando, se são coisas agradáveis. A Bíblia fala tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, é nisso que eu tenho que pensar. Mas de repente me acho pensando em coisas erradas, me acho pensando em vingança, me acho pensando em injustiça, me acho pensando em prejudicar alguém porque alguém me prejudicou. É a natureza humana. Hoje eu falei de manhã na igreja sobre a natureza humana. Cuidado com a natureza humana, porque a natureza humana quer se envolver com as coisas desse mundo. Ela é propensa a fazer aquilo que o mundo faz. E a gente tem que se policiar. É somente o Espírito Santo de Deus na nossa vida que ele tem o poder para mudar e transformar. Então, quando nós não conseguimos libertar um vício ou mesmo um pecado camuflado, nós usamos essa maquiagem, essa máscara, para camuflar, para ninguém ver, para esconder, como se fosse possível esconder de Deus algo que ele conhece mais do que nós mesmos. Ele nos formou, ele conhece, ele sonda os nossos corações. Mas às vezes a gente começa a pegar uma facilidade, né? Começa a achar uma facilidade de esconder um pecado, começa a contar uma mentira tantas vezes repetidas que ela para nós se torna uma verdade. Então um erro cometido repetidamente, ele se torna uma verdade para nós. Às vezes até para nós, não, eu já encarei aquilo como verdade, mas é uma mentira, é algo que eu estou mascarando, é uma mentira que eu estou encobrindo um erro. Cuidado, porque é aquela palavra que chama-se cauterização, vai cauterizando a nossa memória, a nossa mente, o nosso coração. E aquilo que era pecado, aquilo que antes me incomodava, agora já estou acostumado. Já maquiei de tal forma que encobri. Para mim já está encoberto, está resolvido, mas não está resolvido. Volta naquele exemplo que eu dei. Um tumor pode ser resolvido com uma maquiagem? Pode ser camuflado? Não pode. Você pode esconder assim, né? Mas a malignidade está ali,
o efeito daquele tumor vai progredir, você não tratou, você só passou uma maquiagem, e ele vai ter os seus danos, talvez irreparáveis lá na frente. Então, o que é recomendável? O que a palavra recomenda? Vamos arrancar esse pecado. Não vamos maquiar, não vamos encobrir, não vamos mascarar. Vamos arrancar, vamos extirpar da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas atitudes. E só o Senhor, através do Espírito Santo, ele tem o poder para fazer isso. E ele quer fazer isso. Ele quer fazer uma obra regeneradora. O pecado não pode ser maquiado. É um tumor que se alastra, vai se alastrando e acaba matando. Porque lá em Romanos 6,23, você conhece esse versículo? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. O resultado do pecado, a recompensa do pecado é a morte, diz a palavra. Então não vamos maquiar, não vamos esconder, não vamos mascarar. Vamos ficar livre desse mal que é o pecado. E o Espírito Santo está aí com você nesse momento, tocando no seu coração, para revelar para você o que é que normalmente nós temos feito, ou você tem feito, que tem desagradado a Deus e que o Espírito Santo está trabalhando em seu coração. Está investindo em você, está lutando com você para que você possa largar, possa arrancar da sua vida todo este mal. E aí sim, você vai estar curado, não escondendo um pecado, mas vai se desfazer desse pecado, se é na mente, se é no coração, se é nas atitudes que está errado, se é na boca que profere palavras mentirosas. O Senhor quer realmente limpar, curar, restaurar a sua vida. Lá em Provérbios 15:3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ele está em todo lugar. Então, às vezes, a gente acha que pode dar uma mascarada, pode esconder. Você pode esconder do teu irmão, pode esconder de mim, pode esconder de um parente teu, mas de Deus você não esconde, porque os olhos de Deus estão em todo lugar. Ele está contemplando os maus e os bons. Ele tem um domínio, ele tem um controle de todas as coisas. Às vezes, porque Deus aguarda um pouquinho pela sua misericórdia para exercer a justiça, o homem acha que ele pode fazer qualquer coisa, como está lá no livro de Eclesiastes, né? Porque a justiça do Senhor não é logo aplicada, o homem acha que pode estar livre. Ninguém vai descobrir o que eu estou fazendo, posso continuar no erro. Não, mas um dia nós prestaremos contas com aquele que está olhando todas as coisas, ele está contemplando todas as coisas, os maus e os bons, esta terra de uma forma geral. Lá no Salmo 33, de 13 a 15, diz assim: o Senhor olha desde os céus, está vendo todos os filhos dos homens, da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles. Ele é que nos formou, ele que conhece, ele sabe a intimidade e que contempla todas as nossas obras. Ele está lá contemplando dos céus, está contemplando todas as nossas obras. Então o pecado precisa sofrer uma cirurgia. Não é só uma maquiagem, uma cirurgia para ser removido, não uma maquiagem para esconder, para ser escondido, mas para ser removido. Uma cirurgia. Eu já contei esse testemunho para a glória do Senhor há muitos anos atrás, para ser exato, exatamente 11 anos atrás, eu tive um tumor no rim, um tumor maligno, um câncer no rim. E eu não sentia nada. E eu fui fazer um exame porque eu estava com um incômodo do lado esquerdo. E fiz uma tomografia, e eles fizeram, e a tomografia acusou uma mancha no lado direito, mas a minha dor é do lado esquerdo. Aí o médico olhou e falou: olha, no teu lado esquerdo não tem nada, mas do lado direito tem uma manchinha, que é importante você averiguar. Aí eu fui no meu urologista, e ele pediu um outro exame mais, outra tomografia específica sobre aquela manchinha. E eu fiz. Quando ele pegou ele fez lá a recomendação para que pudesse explorar aquela manchinha. Então o exame foi focado naquilo, aí revelou que tinha um tumor maligno ali, um tumor. Ele não sabia se era maligno, era um tumor. Mas pela experiência dele, ele falou, provavelmente é maligno. Pelas características que está aqui nesse exame, nessas chapas, é maligno. Mas eu não sentia nada, não tinha nada. Então deixa para lá, não sinto nada. Ele falou, olha, de fato você não vai sentir nada por uns 3 anos. Daqui a pouco, daqui 3 anos, você vai começar a urinar sangue e aí já é irreversível, não tem mais como, porque o rim ele filtra o sangue, já vai para o sangue, não tem mais como.
Então Deus foi tão misericordioso, porque esse médico, já dei esse testemunho, ele falou, olha, você descobriu isto é uma causa em 1 milhão, é um caso em 1 milhão, porque ninguém sente nada, ele não dá sintomas, só começa a dar sintomas quando está muito grande já o tumor e já é irreversível. Olha como Deus foi misericordioso. O que eu pensei então? Não sinto nada, eu quero ficar livre disso. Eu quero ficar livre, extirpar esse mal que está no meu organismo. E aí marquei cirurgia, arrancou tudo aquilo, já 11 anos se passaram. Então veja, o mal tem que ser arrancado, porque se o mal ficar e permanecer, ele vai danificando todo o organismo. Imagina se ele entrasse na minha corrente sanguínea, eu veria óbito rapidamente. Então o pecado ele é dessa forma, ele começa a agir no coração, às vezes na mente, e daqui a pouco o homem que somente tinha pensado algo errado já está praticando aquilo, porque ele vai se alastrando, ele vai dominando, ele vai tomando conta da sua vida. Porque por trás do pecado tem quem? Tem o pai do pecado, que é Satanás, e ele quer o quê? Quer destruir a nossa vida. Por isso, o pecado está aí, é um alerta que Deus está nos dando. Arranca, confessa, tira, joga fora essas coisas que não convém você guardar no seu coração. Mágoa, angústia, rancor, ódio, ira. Muitas vezes nós temos isso no coração. Temos que arrancar, ficar livre destas coisas. Então, temos que arrancar. E falando sobre maquiar, né? Às vezes a pessoa tem alergia à maquiagem, passa a maquiagem, dá aquela alergia. Não é qualquer produto que você pode usar, porque a tua pele é sensível. Eu dou um conselho para você, seja alérgico ao pecado. Olha, é uma mentira, seja alérgico à mentira. Eu falava muito, não vou mais, eu bebi, agora eu vou largar, não posso mais ver essa bebida. Eu peguei, repulsa sobre a bebida, sobre o cigarro, sobre as drogas, sobre aquilo que eu sei que está me destruindo. Pegue alergia para essas coisas que antes você fazia. Sabe como você pega alergia por elas? Ore, Senhor, não me deixe mais gostar. Me tire o desejo desse vício. Ore, busque ao Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará, diz a palavra. Você conhece a verdade é o Senhor Jesus. Se você que está me ouvindo, talvez não conheça ainda esta verdade que é o Senhor Jesus, você pode recebê-lo como Senhor e Salvador, pedindo perdão dos seus pecados, porque todos nós somos pecadores, todos. Mas quando nós confessamos o pecado, não maquiamos o pecado, pedimos perdão do pecado, o Senhor Jesus tem o poder para nos perdoar, porque Ele derramou o seu sangue na cruz para remissão, para perdão dos nossos pecados. E quando a gente faz isso de coração, é de coração, porque Ele sonda o coração. E aí você convida Jesus para entrar no seu coração. Jesus, entra agora no meu coração, porque eu já confessei os meus pecados, me sinto perdoado, porque não é pela minha força, nem pela minha capacidade, e muito menos pelo meu mérito, mas é pela tua obra que foi feita na cruz do Calvário. E aí Jesus entra, e depois você pede, escreve meu nome lá no livro da vida, que tem um livro que vai relatar o nome de todos aqueles que vão dar esse passo pela fé, de reconhecer que é pecador, reconhecer que precisa do perdão do Senhor e reconhecer que quer que Jesus more e convide Jesus para morar no seu coração. E aí você vai ter um nome escrito lá no livro da vida, lá nos céus, porque esta vida é passageira, é curta, é pequena, e quando nós fecharmos os olhos aqui, nós vamos abrir na eternidade com Deus. Então, pegue alergia pelo pecado. Peça ao Senhor, Senhor, não me deixe gostar desse vício, desse pecado. E o pecado tem consequências sérias, aquele tumor. Pense naquele tumor que, se não tratado, se não curado, né? Se não bombardeado, porque o pecado ele vai se alastrando. O tumor, se ele não tratado, às vezes precisa fazer uma radioterapia, uma quimioterapia para bombardear aquele tumor, para extirpar. O pecado é a mesma coisa, ele precisa ser tratado, arrancado, curado da sua vida. Diz assim, que o pecado ele faz a separação entre o nosso relacionamento e o relacionamento com Deus. A nossa comunhão com Deus só pode ser interrompida com o pecado. Onde há o pecado, há um bloqueio que não sobe mais as nossas orações enquanto estamos em pecado, enquanto não confessamos os nossos pecados. Mas nós podemos confessar, podemos ficar livre dele. O Senhor nos dá oportunidade para isso. Olha o que fala lá no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, 2 e o 12 também. Isaías 59, depois você pode ver com calma, versículo 1, 2 e o 12. Diz assim:
Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus não está com a mão encolhida para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos tapados, mas quando o pecado não é confessado, ele faz uma divisão, uma separação, ele impede que as nossas orações tenham acesso ao trono da graça. O versículo 12, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Nós conhecemos, a Bíblia fala isso, e é verdade. Por que nós conhecemos? Porque o Senhor, na sua infinita misericórdia, tem lá o Espírito Santo que age no seu coração. Enquanto o Espírito Santo está agindo, está tocando, está incomodando, ele quer que você conserte. Mas quando aquela ferida, aquele tumor for cauterizado e não curado, na tua mente aquilo foi cauterizado, mas o tumor permanece, então o Espírito Santo, ele continua, mas se você não der ouvidos à voz do Espírito Santo, você cauterizou o teu ouvido, a tua mente, o teu coração, a ponto de não querer ouvir, ou seja, não ouço mais a voz do Espírito Santo. E aí o pecado vai permanecer, aquele tumor vai crescer e, resultado, a morte. O pecado, ele também seduz, são consequências, seduz e atrai a pessoa. Está lá no livro de Tiago, você conhece essa referência, Tiago 1, de 13 a 15, ele fala assim, olha, Tiago 1, de 13 a 15, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Começa aqui na mente. Eu vou trair a minha esposa. Como eu posso fazer? Eu me engracei com alguém lá no serviço. Então eu fico maquinando. Puxa vida, tal dia eu posso chegar mais tarde em casa, eu posso dar uma desculpa que eu vou trabalhar até mais tarde. Começa a maquinar aqui na cabeça. Então o pecado, ele começa, né, a pessoa começa a elaborar o pecado. Ela começa a imaginar como ele pode ser consolidado. Ele começa aqui. Deus não tenta ninguém, porque Deus não pode tentar ninguém pelo mal. Deus permite que a gente passe por provas para o nosso crescimento. É bem diferente. Tentação existe aí, é o inimigo que está ao nosso derredor tentando, nos buscando, como um leão tentando nos tragar, para nos destruir. Mas o Senhor, através do Espírito Santo, falando, dando oportunidade, conserte, fique liberto deste mal, deste pecado, deste vício, desta mentira, desse desejo pecaminoso, dessa atitude reprovável diante dos olhos do Senhor. Então, você viu as consequências do pecado. O homem por si só não pode livrar-se do seu pecado. Por si só é difícil. Só a misericórdia do Senhor é necessário. Então, a cirurgia da palavra. Por isso que eu bato nessa tecla, leia a palavra. A palavra é aquela cirurgia que vai tocar no seu coração, vai conscientizar você para tomar a atitude de pedir perdão, e aí o Senhor, de braços abertos, ele vai te perdoar, porque ele morreu na cruz, derramando o seu sangue para que você tivesse esta oportunidade. Então, olha, o homem por si só não tem forças. Às vezes a natureza humana é muito forte, ela segura você, ela é resistente, ela vai lutar contra você, contra a sua vontade. Precisa exercer o domínio próprio, é só o Espírito Santo que vai te ajudar a ter esse domínio próprio. Então, precisa a cirurgia da palavra, a palavra para remover totalmente este mal. E a palavra, ela nos alerta, olha, você comete isso, olha, eu não sabia que era pecado, agora você sabe. Ninguém pode se desculpar dizendo perante Deus que não sabia, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos nossos olhos. A Bíblia diz isso, todas elas. Não sabia. Sabe, você não sabe por negligência, porque você não foi atrás, porque você também tem o Espírito Santo que te mostra. Leia a palavra, e quando a gente lê a palavra, e a palavra confronta o nosso erro, o nosso pecado, o Espírito Santo fala, conserta, liberte-se desse pecado, fique livre agora. O rei Davi tentou maquiar o pecado, você lembra lá? O pecado com Betseba? Ele tentou maquiar o pecado.
ele cometeu adultério. Primeiro ele cobiçou, viu lá a mulher tomando banho lá do seu palácio, do seu terraço, ocioso, sem fazer nada. Ele viu lá uma mulher tomando banho, cobiçou, quanto tempo ele ficou cobiçando. Aí depois ele chama os seus servos. Quem é aquela fulana? Essa fulana é esposo do comandante teu, Urias. Aí manda ela vir para cá. Teve relações com ela, e dessa relação nasceu um filho. E aí, agora nasceu filho, Urias, o seu comandante, estava na batalha. E agora, como que vai fazer? Chama ele, manda ele para casa, porque assim ele vai dormir com a sua esposa, e esse filho então passa a ser dele. Mas Urias, sem saber de nada, voltou, ficou ali nas portas do templo, do palácio, não foi para casa, porque ele pensava, os meus soldados estão em batalha, e eu estou aqui porque o rei me chamou, não é justo que eu vá até a minha casa e tenha uma vida normal quando os meus soldados estão em campo de batalha. E ele não foi. E aí contaram para ele, olha, Urias não saiu aqui da porta do palácio. E aí então, vamos maquiar o pecado, vamos encobrir o pecado. O que ele faz? Ele escreve um bilhete, né, uma carta selada com seu sinete, e entrega para o próprio Urias e fala, vai lá para o comandante que está lá na frente da batalha, entrega isso para ele. Ele levou, achando que ele estava fazendo realmente uma ordem do rei, estava cumprindo uma ordem do rei. Ele levou e lá estava escrito assim, quando ele entregou, sem saber o que estava entregando, fulano, coloque o cidadão aí Urias na frente da batalha. Aqueles que iam na frente da batalha era a morte certa. Eram aquelas pessoas que tinham poucas chances de morrer. E ele foi para a morte certa, porque eu tenho que encobrir o meu pecado. Vou maquiar aqui, eu vou dar uma mascarada nessa situação. Aí Urias morreu, aí ele casa-se com a Betseba, porque ela está grávida, e ela tem um filho. Mas Deus não permitiu que esse filho vivesse. Esse filho morreu. Consequência do pecado, da desobediência. Não dá para mascarar as coisas perante o Senhor. Perante o Senhor tem que estar nuas e patentes todas as coisas. Ele espera isso de você. E aí ele escreve lá no Salmo 51, depois que ele realmente é alertado pelo profeta Natã do seu erro, do seu pecado, que estava encoberto, mas perante Deus não pode ser encoberto, ele escreve lá no Salmo 51, todo o Salmo é lindo, mas eu peguei aqui o versículo 2 e 3 que fala assim, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele expressando o que estava no seu coração, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Sempre diante de mim. Acusação, o inimigo assim, ele faz você cair no pecado. Quando você cai no pecado, porque ele induziu você, você cedeu à tentação, aí ele ataca na sua cara, ele ataca. Quem é você? Quem é você para fazer algo para o Senhor? Você é um pecador, você fez isso, você mentiu, você houve a promiscuidade com outra pessoa. E quem é você? Então o inimigo ele ataca na cara. E aqui o salmista está falando, depois que ele confessou, meu pecado está sempre diante de mim. Até que ele confessou o seu pecado. Cria em mim, Senhor, um coração reto, né? Dai-me alegria da tua salvação, torna a dar alegria da tua salvação, porque ele tinha perdido a alegria da salvação. Se há algo tremendo e terrível é perder a alegria da salvação, ou seja, não tenho mais esperança que eu vou para o céu. O meu pecado foi tão grande, tão grave, que eu não tenho mais jeito. O inimigo coloca isso na sua cabeça, você não tem mais jeito, não adianta mais. Mas o Espírito Santo de Deus fala, confessa, peça perdão, limpe, fique livre. E aí você volta a ter a alegria do Senhor. Deus nos dá a oportunidade de perdão através da confissão, é confessar. Lá em 1 João, você conhece bem também este versículo, 1 João 1, de 5 a 9, olha o que nós temos aqui mencionado na palavra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, ou seja, em pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, como ele, Jesus, está na luz.
na luz, tudo é esclarecido, tudo vem à tona. Todas as coisas são patentes, todo mundo enxerga. Não é na calada da noite que as coisas, os contratos, né, as corrupções firmadas entre políticos e pessoas são... Não. Na calada da noite se faz as coisas erradas, mas o Senhor gosta das coisas claras, à luz do dia. Como Ele é luz, Ele quer que a gente ande também na luz dele. Os caminhos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é isso que o Senhor quer. Sem pecado, sem nada para camuflar, nada para mascarar, nada para esconder, é para confessar. Então olha lá o que ele continua, eu li até do 5 ao 9, eu li do 5 ao 7, agora o 8 e o 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Por que não há verdade em nós? Porque muita gente pensa, é porque eu não roubo, não fumo, não mato, não bebo, eu não tenho pecado. Não é. E quantos pensamentos, quantos desejos, quanta ira, quanta mágoa, quanto rancor, quanta vingança, quanto ódio há no coração. Então, se a gente acha que pelas nossas boas obras nós não temos pecado, nós nos enganamos. Porque a palavra do Senhor fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, ninguém merece, mas somente o Senhor, pela sua graça, infinita misericórdia, Ele te dá a oportunidade de pedir perdão e ter a sua vida restaurada. Então ele fala assim, se você acha que não tem pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. A nós mesmos estamos enganando e não há verdade em nós. E versículo 9 de 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É muito importante nós sabermos que o Senhor espera isso de nós. E lá em Provérbios, eu gosto muito desse versículo, lá em Provérbios 28, 13 e 14, ele fala assim, o que encobre as suas transgressões, seus pecados, nunca prosperará. Eu vou encobrir, nunca vai prosperar. Aqui é bíblico, está escrito aqui. Mas o que as confessa, os pecados, as transgressões, e deixa, alcançará misericórdia. Quem cobre, nunca vai prosperar. Mas quem confessa e deixa, abandona, larga, fica livre, alcançará do Senhor misericórdia. E o versículo 14, bem-aventurado o homem que continuamente teme, reverencia ao Senhor, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Não adianta endurecer o coração. Abra o coração. Fica livre desse peso que é o pecado, que está aí talvez guardado, né? As 7 chaves, ninguém precisa descobrir, mas confesse. Não fale para os homens. Confesse para o Senhor de coração. Ele tem o poder para limpar, perdoar os pecados e arrancar todo este mal que está aí, que está progredindo para a destruição da sua vida espiritual. Porque se morrermos em pecado, sem confessarmos o Senhor, é morte eterna, morte espiritual eterna, porque nós temos uma vida após a morte, com Deus ou sem Deus, que é o lago de fogo e enxofre, que a Bíblia fala lá no livro de Apocalipse. Então, por que não ouvir a palavra? Por que não atender às recomendações do Senhor? E voltando lá em 1 João 2, de 1 a 2, ele fala assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, o único que pode julgar a sua causa. Então, não é para pecar, mas se pecarmos, e eu sempre falo, volto a lembrar você hoje, se pecar, não deixa para pedir perdão depois. Só no dia da ceia, como nós vamos nos assentar na ceia daqui a pouquinho. Não. Peça perdão um segundo após ter pecado, porque o Espírito Santo já está tratando com você, já está te alertando, já está trabalhando, já está te mostrando que você precisa limpar esse coração pecador. Então, se você pecar, saiba que tem um advogado, que é Jesus Cristo, que desceu da sua glória, se fez carne como nós, padeceu, morreu por nós, derramou seu sangue para perdão dos nossos pecados. E se confessarmos, então, a obra que ele fez não foi vã. Não foi vã. A obra que ele fez não foi vã. A obra que ele fez é para nos resgatar. Toma posse desta obra aí. E ele, Jesus, é a propiciação, é o sacrifício pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. A obra foi completa para todo.
não só para você. Você e eu não somos exclusivos do Senhor. Ele dá a oportunidade para todos que quiserem, todos que o aceitarem como Senhor e Salvador e confessarem os seus pecados, todos têm a oportunidade de serem salvos, perdoados, resgatados pelo Senhor. E para terminarmos, lá no livro de Salmos, Salmo 32, de 1 a 6, o próprio Davi escrevendo, ele fala assim: a felicidade do homem perdoado, né? E exortação ao arrependimento. A felicidade do homem perdoado. Quando você pede perdão de coração e você sente, porque o Espírito Santo te toca, sai aquele peso, então vem uma felicidade. Eu fui perdoado, eu fui alcançado, a graça do Senhor me alcançou, a misericórdia do Senhor me alcançou. Então o homem passa a se tornar um ser feliz. Ele estava cabisbaixo, derrotado, cheio de culpa, né? Porque o pecado, ele traz isso mesmo, culpa, e você não dorme por causa daquela culpa, enquanto você não confessa, enquanto não fica livre, aquilo é um peso. Mas quando você confessa, né, não encobre as transgressões, mas confessa e deixa, você alcança a misericórdia do Senhor. Salmo 32, de 1 a 6. Então diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Davi falando isso, ele ficou um tempo sem confessar. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Porque, versículo 4, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Eu não tinha mais humor, eu fiquei sisudo, porque eu sabia do pecado, eu sabia do erro, e ele tinha um peso enorme, né? Ele cometeu um adultério e ainda mandou matar o marido da Betseba, que era a pessoa com quem ele havia cometido um adultério. Então é claro que de todo dia, de noite, a tua mão, ele fala, pesava sobre mim. E aí versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar o perdão. Há tempo. O meu caso não tem solução. Tem solução. Não há pecadinho, pecadão, pecado e pecadão. Todos os pecados vão impedir que você tenha relacionamento com Deus, e não tendo relacionamento com Deus, não vai ter o seu espírito fortalecido e vai ter a morte espiritual quando nós partirmos dessa terra. Então, há possibilidade de consertar a nossa vida. Nós vamos nos assentar à mesa do Senhor. Eu quero que você prepare aí agora a mesa do Senhor, e lá nós vamos ter aquele momento de examinarmos a nós mesmos, fazermos uma retrospectiva daquilo que nós estamos sentindo, daquilo que o Espírito Santo está falando, e que lá, nesse momento em seguida, você possa fazer esta análise, pedir perdão dos seus pecados, confessar a Ele, e Ele tem o poder para perdoar. E aí sim, juntos, na mesma comunhão, no mesmo Espírito, com o mesmo propósito de adorar, de agradecer pelo sacrifício que Ele fez, nós vamos participar da ceia do Senhor. Curva a sua cabeça. Senhor, obrigado por esta palavra, que Teu Espírito Santo continue ministrando, falando, tocando em cada coração. Perdoa-nos a todos, porque somos falhos e pecadores, mas sabemos que a Tua graça nos alcançou. Liberta-nos, Senhor, de todo pecado, pensamento, desejo pecaminoso, mentira, engano, vícios. Senhor, nós confessamos, que o Teu povo possa confessar, sentir a necessidade de ficar livre deste mal, desse câncer, deste tumor que está destruindo a mente, o coração, os pensamentos, as emoções, até as atitudes estão sendo mudadas, porque a culpa permanece a cada dia enquanto não há confissão e abandono do pecado. Então ajuda-nos, ó Pai, a termos uma vida reta, íntegra diante de Ti, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Prepara a sua mesa. Se já está pronto, a minha não está ainda. Eu vou preparar e em seguida nós estaremos participando da ceia do Senhor. Até breve.